passado do Rick é um dos temas mais misteriosos de Rick and Morty. E apesar das últimas temporadas terem explorado um pouco mais os eventos que tornaram o nosso Rick o que ele é hoje, há muito mais perguntas a serem respondidas e detalhes a serem revelados. Mas uma das séries mais recentes das HQs de Rick and Morty trouxe a história de uma versão jovem do Rick, mostrando detalhes da sua vida de casado e a sua entrada no grupo dos rebeldes contra a Federação Galáctica em uma paródia de Star Wars. Bora conhecer a história épica do Rebel Rick, depois da vinheta, vamos lá. Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é, vocês tanto pediram e hoje nós vamos finalmente conhecer a história do Rebel Rick e os eventos que tornaram este um dos personagens mais famosos e queridos das HQs de Rick and Morty. Eu dividi o vídeo em duas partes porque senão ia ficar realmente muito grande e a segunda parte sai amanhã, ou se você estiver vendo esse vídeo depois, já vai estar no final aqui, fechou? E antes da gente começar eu quero te fazer um convite, se é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se sim, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um likezão aí pra dar aquela força e também ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos e teorias que eu trago aqui pra vocês. Não tem recebido as notificações? Então me segue lá no Instagram e no Twitter que eu sempre deixo lá as novidades aqui do canal também. Tamo junto, se inscreve aí! A série especial se chama Rick and Morty Infinity Hour e é dividida em 4 edições. Muito bem, a gente já começa no auge de uma batalha espacial, com a participação da Federação Galáctica e naves rebeldes. Enquanto dois insetos da Federação conversam, um espião rebelde chamado Wooble consegue passar despercebido e fugir levando consigo os planos da Federação para a construção de uma super arma espacial. Aliás, esse Wooble é da mesma raça daquele estagiário do Rick lá na quarta temporada. Então vemos que o Rick trabalha para a NASA como inventor de novos equipamentos para consumo. Sim, cara, o Rick que odeia burocratas e tudo mais. Trabalhando para a NASA e para pessoas que não dão o mínimo valor para ele. Essa história me lembra muito a pegada de quando a DC faz aquelas histórias de origem, como o Batman no 1 ou o Superman no início das suas aventuras. Enfim, ele apresenta ali uma máquina que consegue desfazer o queimado de uma torrada quando ela passa do ponto. Mas acaba demitido, né? Justamente porque não tem sentido nenhum aquilo, mas é já uma característica que a gente conhece do Rick, né, de criar esses equipamentos que resolvem pequenos problemas domésticos, principalmente os que ele tem. Frustrado, ele vai para casa, aliás, uma casa bem diferente nessa realidade. Chegando lá, vemos a Diane com a Beth no colo e ela pede ajuda para ele, mas ele ignora e sobe direto pro telhado, onde fica cantarolando e olhando triste para o céu. Ele não contou para Diane que ele tinha sido demitido e ela se despede ali dele toda bonitinha e querida, desejando um bom dia no trabalho. Enquanto ele está dirigindo pela rodovia, ele avista o Wooble, aquele alien, pedindo carona e pergunta para ele se ele é um alienígena, o que o empolga bastante. E então, o Wooble começa a contar para ele sobre a galáxia estar em perigo por causa de um império do mal e que ele é parte da rebelião e que está vindo para a Terra à procura de um guerreiro antigo que vai ajudá-lo a vencer a guerra. Sim, cara, até o Rick pergunta para ele se aquilo é algum tipo de Star Wars, mas ele corta o Rick antes dizendo que não, que é só mais uma guerra normal no espaço. E ali atrás você vê que tem uma referência ao Bocadinhas, lá da TV interdimensional, se lembra? E isso tudo empolga muito o Rick, né? Porque a gente vê que nessa versão aqui, ele é um cara pai de família, trabalhador ali com a Beth neném, mas que não tá satisfeito com essa vida, porque é aquele tipo de história do cara que olha à noite pras estrelas e sabe que tem algo muito maior esperando por ele fora dali. Então essa aparição desse alien, o Wooble, faz aquele Rick ali despertar para essa persona que estava presa. E então eles partem junto para outra cidade para procurar o guerreiro mencionado e chegam até uma casa onde o Wooble diz que esse homem tem muitos nomes, como Águia de Kandalore, a ave que carrega as estrelas, Tiergus Prime, mas é mais conhecido como Pessoa Pássaro. Claro que o guerreiro que eles estavam procurando só podia ser o Bird Person, o famoso PP. A mulher que os recebe é uma ex-esposa dele que diz que ele não aparece há anos e conta toda a história ali. Mas enquanto eles estão ali conversando, dois guardas da Federação Galáctica aparecem do nada, atirando em todo mundo e inclusive pulverizam a pobre da mulher. Mas eles são muito desligados, né, o que parece uma característica dos Gronflomitas. E o Rick e o Wooble conseguem escapar. E eles param numa rede de fast food para comer e lá o Wooble explica que os Gronflomitas estão construindo uma super arma chamada Doom Boob, algo como o peito da perdição.
o Peito das Ruínas, uma paródia clara da Estrela da Morte lá do Star Wars. E ele diz que só o Pessoa Pássaro poderia ajudá-los, mas que eles não tinham mais pistas de onde que ele poderia estar agora. E o Rick sugere que eles vão então procurá-lo para um lugar que todo mundo acaba indo quando está nos Estados Unidos. Nova York, baby! E enquanto eles estão lá turistando e por último param num clube de stand-up comedy, os guardas da federação chegam mais uma vez acompanhados de um líder ali branco com um capacete muito da hora que manda prender a todos. Uma versão Rick and Morty do Darth Vader, aqui chamado de Dr. Infinity, o Doutor Infinito. E ele começa a porradaria ali com o Rick, dizendo que conhece infinitas versões dele e que ele não é nada. Em determinado momento o Rick consegue roubar a arma dele e apontar para o vilão, que diz: "Você é só desperdício de matéria num universo infinito que não precisa de nada nem de ninguém, mas eu sou o Doutor Infinito. Você acha que pode me vencer?" E o Rick responde: "Mas só um de nós tem uma arma." E pulveriza o vilãozão. E isso deixa todo mundo de cara, inclusive eles mesmos que vão saindo ali embora atônitos. Mas aí o Ubo enxerga uma sombra e aparece o Pessoa Pássaro voando com as asas abertas, imponente, nos céus de Nova York. E corta então para eles já bebendo ali lá na casa do Rick. E a Diane preocupada porque, segundo ela, o Rick tem um problema com bebidas. Novas. Mas cara, ele acaba sendo muito grosseiro com ela e mais do que isso, sendo verbalmente agressivo, pedindo, mandando que ela fosse buscar a cerveja na cozinha. E a pobrezinha da Diane sai chorando. E o Rick vai mais uma vez pro telhado e tem uma conversa com o Pessoa Pássaro, que oferece uma aliança de amizade, baseado no fato de que isso seria mutuamente bom para ambos. E o Rick pergunta sobre a galáxia estar realmente em perigo, e o Pessoa Pássaro acaba explicando a composição de uma galáxia para ele, mas diz que o poder dos Gronflomitas é uma ameaça aos seres sencientes que habitam ela. E o Rick resolve então se unir à rebelião, abandonando sua família, despedindo-se da Beth e prometendo que vai voltar, dizendo que está fazendo aquilo tudo por ela. Mas nós sabemos e vemos que claramente ele está fazendo aquilo somente por ele mesmo. Na continuação da história, a Federação começa a utilizar então a Doom Bulb, atirando um laser rosa e colocando sobre um transe de controle mental toda a população do planeta das engrenagens. Enquanto isso, o Rick e os líderes rebeldes são obrigados a pousar a nave deles que está com um problema em uma lua, e o Rick começa a agir com soberba, dizendo que ele é mais inteligente que os outros, reclamando que o Ubo tinha ido consertar uma parada na nave e tinha feito errado. A persona do Rick que a gente já conhece aparecendo aqui, né, sendo criada. Só que aí chega uma outra navezona grandona com outros líderes da rebelião descendo ali, cara, e eles foram chamados pelo Pessoa Pássaro. Tem o Chrombopoulos Michael e esse outro cara aqui que parece um homem poodle gigante, que tem um nome parecido inclusive com poodle e que o Rick zoa durante a história toda. Dentro da nave, o Ubo tenta mostrar para eles o holograma ali da nave Pulpienos, que é onde o Doutor Infinito tem rastreado eles. E ele sugere que eles precisam preparar um plano para enfrentar os Gronflomitas. Mas o Rick, ele fez amizade com o Chrombopoulos Michael, tá cheio de confiança porque ele derrotou o Doutor Infinito da primeira vez. Então, ele não quer fazer plano nenhum, ele só avisa para chamar e avisar o que eles têm que fazer e vai junto lá com o Chrombopoulos Michael beber. Dentro da Pulpienos, o Doutor Infinito, que está ali porque tem uma tecnologia de clones bem no estilo do Projeto Fênix lá do Rick, está distratando um guarda e dizendo que o multiverso é apenas uma mente nascente esperando pela sua próxima evolução, unidade, e que todos os universos pertencem a ele. Humilde. Mas antes que ele possa terminar seu discurso triunfal, um dos guardas avisa que eles precisam consertar o sistema de esgoto e que eles tiveram uma inundação de merda. Enquanto isso, o Pessoa Pássaro vai até o Rick e o Michael, que estão bêbados, e diz estar decepcionado com aquela situação. Ele fala pro Rick que seu nome é Rick Sanchez, a galáxia ainda não sabe a importância dele e que o Rick ainda não sabe o poder que tem dentro de si. Ou seja, pelo que dá a entender nessa história, o Pessoa Pássaro já teve interação com outros Ricks de outras realidades, antes de conhecer esse Rick aqui. E o Ricks evoluídos. E o Rick apaga de bêbado e acaba acordando 7 horas depois. E eles discutem ali, porque o Pessoa Pássaro menciona a família do Rick, e o Rick fica brabo com isso. Mas enquanto isso, a nave do vilão chega até eles, e o Pessoa Pássaro continua ali discutindo com o Rick, e explicando pra ele que incontáveis vidas estão em perigo. Ele fala que a Doom Bulb não destrói corpos, mas que escraviza a mente de milhões de vidas.
unidas em um só ser, que eles chamam de unidade. O conceito é parecido, mas não é aquela mesma unidade que a gente conheceu lá na segunda temporada de Rick and Morty. E depois do Rick quebrar a quarta parede, fazendo um comentário sobre a palavra ali que tinha aparecido para mostrar o som e perguntar se aquilo é um barulho de som, que eu achei genial, o Chrombopoulos Michael aparece correndo explicando que o som significa que eles foram capturados. E a gente vê que isso realmente aconteceu e eles estão vendo pelos monitores que os guardas, os Gronflomitas, estão bebendo as bebidas da parte de trás da nave deles. E o Rick, cada vez mais se achando superior a todo mundo, tem uma ideia, mandando o Ubo servir bebidas para os Gronflomitas que já estão bêbados. Ele explica que a roupa do Ubo é feita de partículas instáveis, um tipo de nanofibra, e que ele, por ser um gênio, consegue reconfigurá-las. Assim, esse líquido é entregue para eles e com isso, o Rick consegue controlá-los através de um dispositivo. E aí começa a loucura, mano, porque ele controla os caras ali para começarem a matar uns aos outros, só que o Chrombopoulos Michael se empolga e começa a matar vários outros Gronflomitas, né, da sua mesma espécie, sem perceber que existia um campo de força. E quando ele atinge o campo de força, eles acabam todos sendo lançados para trás e ficam aos pés de um batalhão todo de Gronflomitas que acaba por rendê-los. É, mano, então agora eles estão presos pelo exército Gronflomita dentro da supernave do Doutor Infinito. E a continuação dessa história nas últimas 2 edições dessa HQ especial, você acompanha no próximo vídeo que sai amanhã, ou se você tá assistindo esse vídeo depois, ele já vai estar aqui no final, nos vídeos indicados. Vale a pena assistir a continuação e concluir essa história porque é épico demais. Tamo junto. Não esquece de deixar um likezão aí pra dar uma força pro canal e se inscrever aqui também, fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto de esquina.